Meus amados, a graça e a paz, amém? Abramos a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 22, Josué 22, Josué 22, somente dois versículos, o versículo 4 e 5 de Josué 22. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis ao Senhor vosso Deus. Andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma. Esse versículo 5 eu acho que é um versículo magnífico, e poderíamos dizer que o versículo 5 seria um resumo de todo o discurso de Josué. Todo o discurso de despedida poderia se resumir no versículo 5. O versículo 4 fala do que Deus fez. Como Deus fez com que aquele povo herdasse a terra, descansasse. Deus deu descanso, tirou toda a ansiedade, trouxe paz àquele povo, e em retrato, ou diante da bondade de Deus, a expressão do povo para com Deus deveria ser de acordo com o versículo 5. E eu fico imaginando que esse Deus que prometeu a Israel a terra prometida, e assim deu, e dividiu entre todas as tribos, é o mesmo Deus que nos faz promessas. É o mesmo Deus que cumpre as suas promessas. É o mesmo Deus fiel. É o mesmo Deus bom. É o mesmo Deus que dá descanso. É o mesmo Deus que age. É o Deus que vai à nossa frente, que guerreia as nossas guerras, que guerreia as nossas lutas. É o Deus que deve ser louvado. Mas será se a igreja dos nossos dias tem respondido a Deus da mesma forma que respondeu, ou que a igreja do passado foi convidada a responder? Será se você, em resposta à bondade de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus, tem respondido esse amor, essa bondade, de acordo com os princípios de Deus, a verdade de Deus estabelecida na sua santa palavra? Então o povo de Israel responde a essa bondade desse Deus que dá descanso, desse Deus que traz paz, desse Deus fiel à sua verdade. Ele responde cuidando com diligência o mandamento do Senhor, com empenho, com dedicação. E eu fico imaginando que a igreja dos nossos dias é uma igreja relaxada. Numa igreja que se empenha em cuidar do mandamento de Deus, da verdade de Deus, da palavra de Deus, dos princípios de Deus. A igreja dos nossos dias é uma igreja que se corrompe, ou esquece os princípios de Deus, da palavra de Deus, e não coloca essa palavra como regra e prática, e não tem cuidado de guardar. O que Josué está incentivando esse povo a ter cuidado de guardar os mandamentos é o que Paulo incentivava a Timóteo. Cuidar da sã doutrina, da verdade de Deus, dos princípios de Deus. Como um guarda, uma sentinela, para que ela não venha se corromper. E a igreja perdeu essa prática.
Perdeu a prática até do convívio, da verdade, da palavra, do ensinamento de Deus, de aprender de Deus e da sua santa palavra. Perdeu a prática de devocional, de leitura da palavra. E isso não é cuidar. Porque o meu povo se corrompe por falta de entendimento. Como você vai entender se você não estuda? Como você vai entender se você não lê a verdade da palavra de Deus? Como você vai entender se não tem gente que ensina com fidelidade, sendo fidedigno à verdade da sã doutrina? Cuidado de guardar os mandamentos. Essa é a exortação para que esse povo pudesse guardar e esse mandamento não ser alterado ou corrompido aos decorrer dos anos. Em resposta à bondade de Deus, o favor de Deus, ainda no versículo 5, o povo deveria amar ao Senhor, amar a Deus. Diz assim, que ameis ao Senhor vosso Deus, diz o texto. E amar a Deus é muito mais do que falar a Deus que eu o amo. Amar a Deus é muito mais do que eu levantar as minhas mãos. Não estou dizendo que nada disso é errado. É até certo, é atitude de adoração, de reverência, rendição a Deus. É igual você estar rendido diante de um bandido, você levanta as mãos. Mas Deus não é bandido. Mas você levante as mãos e dizer, Senhor, toma conta. Eu estou rendido ao seu senhorio. Estou usando só a ilustração disso. Mas muito mais do que isso. Amar a Deus consiste em você sentir desejo por Deus, anseio por Deus. O salmista diz, como a corça suspira pelas correntes das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus. Amar a Deus é ter desejo, é ter sede de Deus, é ter desejo de buscar a Deus, querer conhecer mais Deus, se aproximar mais de Deus, viver uma intimidade maior com Deus. Isso é amor. E talvez a qualidade do seu amor não é desse tipo. E talvez você não ama realmente. Aquela pergunta que Jesus faz a Pedro é uma pergunta muito embaraçosa e muito difícil de responder. Tu me amas? Mas assim como Pedro, talvez nós repetimos rápido, te amamos e realmente não amamos a Deus. Porque quem ama quer estar próximo, quem ama tem desejo de estreitar o laço mais. Quem ama quer viver maior intimidade. A palavra de Deus diz, buscar-me-ei e me acharei. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem ama, busca de coração. Não com interesse, não motivado de motivações erradas. Mas o interesse dele é adorar a Deus, é fazer a vontade de Deus, é querer Deus, é ser dirigido por Deus, é não fazer nada que não venha até a aprovação de Deus em sua vida. Em resposta ao amor de Deus, esse povo deve amar a Deus. Em resposta ao amor que Deus tem te dado, você deve amar a Deus, deve guardar a palavra de Deus, cuidar da palavra de Deus, dessa verdade, que não se deve se corromper, mas você deve amar esse Deus, ter desejo, vontade, buscar ao Senhor e querer se aproximar mais de Deus. Os seus pés não devem correr e se apressar para o pecado, mas você deve se afastar do pecado por amor a Deus. E buscar a santidade por amor a Deus. Aí você dizima por amor a Deus, você louva por amor a Deus, você vem ao culto por amor a Deus, não por obrigação. Mas porque você quer receber mais de Deus, você quer sentir mais a presença dEle, você quer aprender mais dEle, você quer que Deus se revele mais a você. Isso é amor. Você quer crescer mais, hoje mais do que ontem, amanhã mais ainda, e assim e assim.
Isso é amor. E eu fico pensando qual é a qualidade do amor que damos a esse Deus que nos ama de uma forma incondicional, ao ponto de se dar por nós. Mas a resposta desse amor de Deus para com esse povo era que eles deveriam andar em seus caminhos, andar em todos os seus caminhos, andar nos caminhos de Deus, andar com o Senhor, andar diante de Deus. Diz o versículo 5 isso. Andar nos caminhos do Senhor é andar com Deus. E eu fico pensando, será se você tem andado com Deus? Quem anda com Deus não cai. Quem anda com Deus não cai. Quem anda com Deus transparece Deus em cada ato da sua vida. Quem anda com Deus, as pessoas veem Deus em você. Se a pessoa tem alguma coisa diferente. Pode ser que um espírita olhe assim e por não compreender, diga, essa pessoa é iluminado. Porque ela vê algo diferente, uma luz, um brilho que demonstra que a pessoa anda com Deus, mesmo sem saber. Paulo fica mais iluminado, né? Mesmo sem saber, ela vê isso. E isso é andar com Deus. Mas o texto diz que a gratidão vai muito mais. Vai ao ponto de achegar-se a Ele. De chegar a Deus. Eu não sei se você está distante de Deus, mas é fácil você descobrir. É só você fazer uma autoanálise e ver como está a sua devoção diante de Deus. Isso vai te responder se você está perto ou distante. Mas a vontade de Deus é que você chegue a Ele. Mas o último aspecto que esse texto fala é de servir a Deus. O versículo 5 fala tantas coisas. Uma delas é servir a Deus e guardar os mandamentos de Deus. A outra é cuidar. No mesmo versículo fala sobre cuidar do mandamento e guardar o mandamento. E servir a Deus. Como é que você tem vivido? Como é que você tem servido? Como é que tem sido a sua gratidão a Deus no sentido de cuidar e guardar o mandamento, de amar o Senhor? Como você tem andado? Será se você está distante de Deus? Se aproxime de Deus em nome de Jesus. E sirvam de todo o coração e com toda a sua alma. E nada melhor do que um culto de oração para se aproximar de Deus e dizer assim: Deus, eu quero que o Senhor renove a minha vida. Eu preciso de novo, Pai, experimentar tudo aquilo que eu já vivi, mas agora muito mais. Experimentar muito mais da tua bondade, do teu favor e, acima de tudo, da tua presença. Porque não existe nada melhor do que estarmos na presença de Deus. Que Deus te abençoe. E que a sua resposta ao amor de Deus seja em cuidar os mandamentos da verdade, em guardá-lo, em amar, em andar diante de Deus, em se aproximar de Deus continuamente e em servi-lo com todo o seu coração, com toda a sua força, em nome de Jesus. Amém?